Hoje aí estamos para falar sobre um contexto que você já vem integrando há bastante tempo no teu dia a dia, que são as leis biológicas na vivência como terapeuta. Não na vivência necessariamente da clínica em si, mas na vivência interna, né? Você integrar dentro de você essa informação das leis biológicas e usar no teu dia a dia. E essa vai ser o conteúdo da live de hoje. Mas antes de mais nada, tem muita gente aí que já participou dos congressos das leis biológicas anteriores, já te conhece, né? Mas Que massa! para quem não te conhece ainda, né? Ó, quem já participou, vamos fazer um pedido, né? Quem já participou, levanta a mãozinha aí, coloca um Quem, coraçãozinho e diz quem já que me eu, conhece, né? coloca assim. Aí, ó, fala aí, conhece ou não conhece o Ricardo aí dos congressos anteriores das leis biológicas? Diz sim aí, enquanto o Ricardo se apresenta um pouquinho aí para quem não conhece ainda muito bem você, Ricardo. Maravilha. Então, Ivan, eu sou um fisioterapeuta formado. Às vezes eu fico até com medo de fazer esses cálculos, porque né, a idade vai Não vale chegando, a né, meu pena. amigo? Na época que você falava no comecinho, você fala, não, eu trabalho com a microfisioterapia e com a leitura biológica há 2 anos, né? Então, você tem aquele ímpeto de falar, caramba, eu queria ser mais velho, porque eu, dentro dessa carinha, apesar de que a minha cara é a tua também, né? Parece que tem 18 aninhos, mas a gente fica com aquele receio de falar que é recente ainda, porque não vai passar tanta confiança. Então, agora, depois de 14 anos já nessa vivência toda, né, precursor da microfisioterapia, da leitura biológica, e dentro desse aprofundamento dentro de técnicas integrativas, complementares, sistêmicas, física quântica, tudo que eu sou fascinado, né? São 14 anos. E hoje também, inclusive, como palestrante e treinador, né? Eu tenho meu treinamento presencial, tenho os treinamentos online também, tenho 2 treinamentos, um para trabalhar o controle da ansiedade, que tem também dela lá dentro alguns elementos das leis biológicas, e o outro que é o DNA da riqueza, que trabalha toda essa parte da energia, né? Do fluxo, da espiritualidade, de todo o contexto para a gente se conectar ao que eu falo que são 5 pilares de riqueza, Ivan, que é a riqueza financeira, né? Porque eu acho que justo e o universo é abundante e financeiramente também tudo que é meu, ele deve chegar até mim e isso precisa circular. A riqueza de saúde, e aí entram muitos elementos das leis biológicas aqui, e é fundamental, eu vejo isso como uma riqueza realmente ter acesso a essas informações e colocar em prática tudo isso, saber como mobilizar, como se portar, entender os recados do corpo, a riqueza espiritual, que é essa conexão com nós mesmos e conexão com Deus, com o divino, com uma energia maior, e aí vai da forma como cada um encara, a riqueza dos relacionamentos, né? Relacionamento amoroso, relacionamentos sociais, familiares e assim por diante, e a riqueza mental, né? A riqueza emocional, do mindset, da mentalidade e de tudo que contempla o que nós vivemos hoje. E hoje me sinto até confortável em falar sobre tudo isso, Ivan, porque, e acho que essa é uma das bases da nossa conversa de hoje, eu falo muito sobre isso. Falei um pouquinho lá no nosso último evento presencial, a ideia da minha aula é aprofundar e trazer alguns elementos extras dentro de tudo isso, mas falando por mim, diante de todas as ferramentas que a gente tem, e a gente parece que sempre busca mais, e não tem nada de errado em você buscar mais ferramentas, mas a gente tem que tomar um cuidado para não se tornar só um buscador de ferramentas para preencher um vazio, porque parece que sempre está faltando, né? Eu preciso de mais aquilo para complementar aquilo, para aumentar meus resultados, para fazer algo diferente, porque e a gente pensa muito dentro desse lado externo e dos resultados, só que a gente esquece, e eu falo isso porque eu vivi isso na prática, eu acabei me desconectando muito de mim por N questões que eu vivi lá atrás. Mas o momento em que eu voltei a me reconectar e a olhar para mim foi o momento em que eu comecei a ter, assim, é absurdo. É claro que a gente não tem como mensurar, né? Não é um resultado financeiro do tipo eu tinha 2, depois eu tinha 5, depois eu tinha 20. Mas em Uhum, relação à minha energia, em relação ao uhum. impacto e à minha percepção de valor, de resultados, foi realmente um crescimento muito grande quando eu comecei a voltar a mim, a atenção a mim, a consciência a mim.
E uma coisa que a gente sempre acaba falando também nas lives, que é esse processo evolutivo, né? Quando nós estamos plenos com nós mesmos, todo o processo evolui para que eu possa dar mais resultado para o paciente. Então, quando a gente trabalha essa plenitude, nem sempre é fácil estar pleno o tempo inteiro, porque a nossa vida oscila, né, com várias situações. Por exemplo, isso chama vida, tá, Ivan? Isso acontece com quem está vivo. Então, se você que está assistindo esse vídeo, você está vivo, isso vai acontecer com você, tá? Acho que não é surpresa e nem novidade para ninguém. Agora, se você não está vivo, talvez você não passe por isso e tá tudo bem também. E às vezes, de repente, assim, acontece uma pandemia, né? Pois é, que no meio muda de tudo tudo, isso, né? de repente, do nada, você acorda um dia e você é impedido de trabalhar porque você, enfim, tem uma pandemia e aí você é obrigado a usar uma mascarazinha, e aí você não pode sair de casa, e aí você, enfim, né? É bem por aí, né, meu amigo? As mudanças acontecem frequentemente, os pacientes às vezes marcam e às vezes não aparecem, acontecem muitas coisas no nosso dia a dia que eles fazem com que nós possamos não estar equilibrados, como a nossa live é com o objetivo de equilibrado, terapeuta equilibrado, entendendo esses fatores, cada vez com que a gente deixa de lado esse conhecimento, né, de como a gente pode estar pleno com nós mesmos, faz com que a gente esteja suscetível ao ambiente. Né? Mas antes de mais nada, também deixa eu me apresentar, né? Porque vai ter pessoas que estão chegando aí, né? Também. Então fala que aí, vai estar aparecendo. Não, eu sou fisioterapeuta também de origem, trabalho com a microfisioterapia, leis biológicas, ministro o curso Origens de forma online, que tem essa base do entendimento da origem emocional dos sintomas, integrando também a parte do transgeracional, que é uma coisa que eu tenho me dedicado muito a olhar para o transgeracional, que vem lá de trás, que nos atrapalham, e também, né, a gente não pode esquecer que tem que trabalhar o presente também. Não adianta só olhar para o passado e esquecer o presente e muito menos o futuro, porque uma pessoa que não tem sentido de vida não tem objetivo de viver. Então, tento buscar essa integração entre o passado, presente e futuro dentro do curso, para que o terapeuta consiga auxiliar os seus pacientes a saírem dos seus sintomas, das suas fragilidades. Então, sempre com o objetivo de eficácia, que o terapeuta tenha resultados mais eficazes, entendendo da onde vem o sintoma do paciente. E é esse entendimento que, como a gente sempre fala, e uma coisa que eu aprendi contigo também para a gente olhar para o paciente, tem que olhar primeiro para dentro da gente. É uma evolução, né? E você fala muito disso, né? Que você começou a ter essa busca do equilíbrio. E como foi essa busca? Como que você encontrou aí esse entendimento que eu tenho que olhar para dentro de mim, eu tenho que fazer mais coisas para mim? Quando foi essa mudança de chave? Cara, eu tenho como um princípio de tudo isso, uma fase em que eu estava atendendo em 10 cidades, eu estava ainda lá em Toledo, no oeste do Paraná. Eu atendia Toledo, atendia mais 3 outras cidades na região ali, atendia aqui já em Balneário Camboriú, que é onde eu moro hoje, atendia Jaraguá do Sul e Itapema, e fazia uma outra semana de viagens para Erechim, Passo Fundo e Chapecó. Então eram 10 cidades que tinham uma demanda significativa, onde dentro dessa demanda eu dormia em ônibus, eu dormia em hotel, eu não comia ao longo do dia, porque a demanda, principalmente naquela época, né, como eu ia a cada 45, 60 dias, éramos poucos terapeutas ainda no Brasil, então a demanda, não que a demanda hoje não seja tão grande, né, até maior, porque quanto mais gente falando sobre a técnica, maior a demanda e maior o acesso. Mas na época era essa a minha realidade, então eu passei a não me alimentar direito, enfim, eu acho que toda a rotina e todo o contexto que eu estava vivendo fez com que eu me desconectasse de mim. Então eu comecei a perceber muito isso no meu peso, comecei a perceber muito na qualidade do sono, comecei a perceber muito isso na minha paciência. Eu sempre fui um cara super paciente, de repente estava perdendo a paciência com facilidade. Isso me levou a tomar decisões na época que não eram as mais claras, porque eu não tinha percepção de um caminho que era o mais adequado, que deveria ser tomado. Eu hoje entendo que tudo isso foi um grande aprendizado, sabe, Ivan? Mas naquele momento, eu percebi que a minha vida estava um caos, o meu relacionamento estava uma... Posso falar palavrão aqui? Não, vou poupar vocês de palavrão, né? Mas, enfim, estava uma M, a minha vida naquele momento. Financeiramente, apesar de toda essa demanda, também estava uma grande bagunça. Até que eu falei, não, eu preciso assumir, eu voltar a assumir as rédeas
da minha vida. E aí foi quando eu decidi me mudar aqui para Balneário Camboriú. Tanto que eu falo, né, quem me acompanha há mais tempo já sabe um pouquinho, conhece um pouquinho dessa história. Eu me mudei para Balneário Camboriú meio que tomando uma decisão num dia que eu peguei o carro, voltando para Toledo aqui, chorando dentro do carro. E literalmente em prantos. Por quê? Porque para mim estava tão bom aqui, e Balneário sempre me trouxe aquela coisa de férias, desde pequeno, desde infância. Todos os anos nós vínhamos aqui para Balneário para passar férias. Então era sempre uma energia legal, uma coisa que eu até hoje eu amo. E parece que eu morando aqui hoje, parece que eu estou de férias. Apesar, né? Essa é a sensação, essa é a leitura que a minha mente faz. Mas naquele momento eu vinha, passava aqui 4, 5 dias para atender. Eram momentos incríveis, só o fato de estar aqui, mesmo não podendo ir à praia enquanto estava atendendo, mas só o fato de estar aqui, de saber que o mar está ali do ladinho, que eu poderia a qualquer momento dar essa passada, né? Ter a brisa do mar no meu rosto. E aí aquele dia eu peguei o carro, eu lembro como se fosse hoje, e fui voltar para Toledo e comecei a chorar aqui, saindo de Balneário. Comecei a chorar e mentalmente aquela história de, por que diabos você está voltando para aquela vida de merda, para aquela realidade, para aquele sofrimento, para aquele relacionamento que estava me fazendo sofrer, para aquela realidade financeira que também estava me fazendo sofrer, para tudo aquilo, sendo que o meu maior desejo era o de estar aqui. E aí foi quando eu, virei a chavinha, tomei a decisão junto ali, falei, não, eu vou me mudar para cá, pronto, decidi. Cheguei lá, só comuniquei aqui, né? Não estou dizendo que eu indico isso para as pessoas não, tá, gente? Mas foi o que eu fiz na época, porque me pareceu mais adequado. Cheguei e comuniquei a minha então namorada, avisando que eu me mudaria. Falei assim, estou me mudando, ponto. Aí, coincidência ou não, o contrato de aluguel lá de Toledo estava prestes a vencer. O apartamento aqui em Balneário, minha avó tinha um apartamento aqui que estava pré-reservado para uma outra menina. E aí, de repente, a menina pulou fora da reserva e ele ficou disponível para mim. Deu teu jeito, né? Lógico, conversei com Deus lá e falei assim, a decisão foi tão forte, mas tão forte, Ivan. E eu alimento muito isso para as pessoas. Eu acho que isso, para você, provavelmente é muito claro, né? A partir do momento que você toma uma decisão com toda a força e com toda a clareza, assim, com 100% de clareza, né? O universo ele vai conspirar a teu favor. Não foi uma decisão do tipo, eu gostaria de morar em Balneário, que legal seria morar em Balneário. Não, ali eu tomei a decisão com 100% de convicção, sem dúvida, sem nenhum tipo de dúvida. E aí, quando isso acontece, todo um padrão de sincronicidades acaba vindo à tona para que aquilo possa ser realizado o mais rápido possível. Tanto é que depois dessa decisão, eu acho que uns 40, não chegou a 50 dias, depois eu estava em Balneário Camboriú de mudança já. Então ali essa foi a fase que eu considero que eu virei a chave. E eu que sempre fui do esporte, desde criança, sempre fui de praticar esporte, né? A gente que vem de cidade pequena, os pais acabam colocando em tudo que vem para não ficar incomodando em casa também, né? Então eu sempre fui fascinado, sempre gostei muito de me exercitar. E nessa jornada, nesse período, eu me afastei completamente de atividade física, por isso que eu não estava me reconhecendo, olhava no espelho, barriguinha, sabe? Enfim, todas as comorbidades associadas ao sedentarismo, ao estresse, a não dormir direito e a todo esse contexto. E a primeira coisa que, voltando aqui, vindo para Balneário, eu fiz foi me matricular na academia. Aos poucos eu fui deixando de atender em algumas cidades, vendi o consultório lá em Toledo para outro colega, fui deixando de atender lá. Ainda aqui por um tempo atendi Florianópolis e Blumenau e desde 2015 eu estou só em Balneário Camboriú. E tu tinha Floripa também, né? Tu atendia Floripa também, cheguei a atender em 2 né? clínicas em Floripa. Então depois que eu me mudei para cá, eu vendi o consultório lá no Paraná, não fazia mais as viagens, mas em compensação eram 2 clínicas em Florianópolis, mais uma em Blumenau. E aí, aos poucos, a estrada aqui, quem é daqui ou da região sabe o quanto é perigosa. E aí eu falei, não, o dinheiro financeiramente já não estava mais valendo a pena. Aí foi só uma questão de tempo e algumas circunstâncias para eu tomar a decisão de deixar de atender nesses locais e estar só aqui em Balneário com aquela programação, né? O meu desejo era justamente esse, de trabalhar perto de casa. Então, hoje são 5, talvez no máximo 10 minutos de carro de onde eu moro até a clínica. Eu posso ir à praia com frequência, eu faço a minha atividade física com frequência, eu mudei muito, muito minha rotina, minha alimentação, minha
conexão com Deus, vamos dizer assim, e tudo isso fez com que os meus resultados, cara, sinceramente, tanto financeiro, podendo elevar o valor da minha hora, e eu acho que isso é justo, né? É uma questão de merecimento, né? O valor, ele está muito alinhado ao que você fornece ao cliente que está te procurando. Então, quando muita gente vem, ó, a gente está dando uma volta já toda, né? Enfim, mas é o que está vindo aqui, né? É o que está vindo. Essa questão de valor, né? Eu acho que é algo que precisa ser olhado com muito carinho e cuidado, porque hoje em dia a gente vê, e essa foi uma preocupação minha na época que eu me formei. E eu tive a orientação de um professor meu, e eu não sei se ele sabe disso. Você chegou, acho que, a conhecer o William Nogata, né? Sim. Ivan. Então, o William, ele foi meu professor na faculdade, um osteopata renomado, japonês. E aí, logo que eu me formei, eu sabia, eu lembro até hoje, ele cobrava R$ 150 a hora, meia hora ou uma hora dele lá. E aí eu cheguei para ele e falei, cara, estou começando, na época ainda a micro estava começando, eu comecei com terapia manual, que era uma formação que eu já vinha fazendo, né, a formação do Salgado também ao longo da faculdade. Eu falei, cara, quanto que eu cobro no meio de tudo isso? E aí ele falou assim, Ricardo, você tem que fazer um cálculo que é mais ou menos o seguinte: você hoje tem que pensar em quanto você acredita que é o valor ideal da tua sessão, e aí se colocar no teu lugar. Claro, você está começando agora, então você talvez ainda não deveria cobrar o que eu estou cobrando, mas quanto antes você conseguir chegar nesse valor, melhor. Então, se eu começar a cobrar R$ 50 para daqui a um ano eu querer cobrar 150 dentro do gap que eu tenho ali, é uma coisa que, sabe, não faz muito sentido. Eu vou demorar talvez 3 anos, 4, 5 anos para cobrar tudo isso. Então, na época, eu lembro que eu coloquei o meu valor ali em torno de R$ 100. Assim, opa, beleza, R$ 100, eu acho que é o que vale para mim hoje, para minha especialidade, eu estou começando agora. E não chegou a 2 anos, se eu não me engano, até em menos disso, eu já estava cobrando 150 ou até mais do que ele estava cobrando, porque eu tive essa orientação e porque eu acho que isso me ajudou muito, até eu levo isso em consideração até hoje. Só que, infelizmente, tem muita gente que, quando está começando, acaba não tem tanta confiança, não entende esse funcionamento, e aí não se sente capaz né? Claro, é natural. Eu, quando comecei lá, eu tinha, a gente começava na micro lá e tocar, e falei assim, meu Deus do céu, será que a data tá certa? Será que eu tenho que adivinhar? Ele vai ter que lembrar de alguma coisa, e ele vai... São preocupações que eu passei, não sei se você passou por isso também. Eu vou deixar o comentário até para ver se alguém tinha insegurança na hora de começar o atendimento. E conta aí pra gente, vocês tinham essa insegurança, né? Às vezes eu não tô sentindo nada, ou será que o paciente vai responder, ou será que eu tô no caminho certo na avaliação? Será que eu tô conseguindo fazer a leitura? Será que eu tô percebendo aqui os sinais dentro da fisionomia, das reações dele, das fichas caindo, né? Das conexões acontecendo? Então, naturalmente, isso, me deixava completamente pirado, né? Mas mesmo assim, eu falei, não, eu vou seguir a orientação dele, do William, porque é um cara que eu até hoje agradeço demais as orientações e os pitacos que ele me deu, porque hoje grande parte do que eu sou veio do que ele me colocou lá atrás, da forma e do meu posicionamento profissional. E só que eu vejo, infelizmente, muita gente hoje, por insegurança, querendo ganhar o paciente por preço e não por valor. E aí a grande pergunta no meio de tudo isso, que acho que fica para a gente refletir, né? Você quer entrar na briga do preço com os teus concorrentes, ou você quer gerar o maior valor para o teu paciente, para que aqueles 400, hoje eu cobro R$ 440 na sessão presencial, para que aqueles R$ 440, para que o paciente ele saia feliz porque ele pagou R$ 440 para você numa sessão. E porque conseguiu, né? E conseguiu aquela sessão contigo, né? Isso. E ele saiu com uma percepção muito maior de valor, que ele falou, cara, eu pagaria 1.000. Tem muitos pacientes que chegam aqui e falam, eu pagaria 1.000, porque tudo que você me colocou aqui, talvez eu fui em dezenas de médicos, eu fui em dezenas de profissionais, eu já investi tanto em outros tratamentos que não me trouxeram resultado, mas aqui você me deu várias respostas, aqui eu consegui e já estou muitas vezes sentindo, né, alguns benefícios, então realmente vale a pena. E essa percepção de valor é algo que precisa ser levado em consideração. Só que, é claro,
como terapeutas, muitas vezes a gente não tem. Eu não tinha isso, toda essa clareza que eu tenho hoje quando eu comecei. Eu tive essa ajuda, eu tive esse direcionamento, mas é importante, e quando me perguntam hoje, né, acho que é comum até a você, né, quanto que você cobra hoje, né, de colegas, querendo saber né, a microfisioterapia, ou a leitura biológica, quanto que você cobra na tua sessão? E eu, normalmente, já retorno com uma pergunta. Assim, você está querendo ir atrás disso por causa do dinheiro ou porque você é conectado com essa forma de abordar o paciente? Porque se você está indo atrás de dinheiro, sinto muito, esse tipo de abordagem não é para você. E eu já, cara, quem me conhece sabe que eu não sou muito de papas na língua nesse sentido, não. Agora, muita gente, claro, se conecta a tudo isso. A gente tem visto cada vez mais as pessoas se abrindo para esse universo da abordagem integrativa, sistêmica, quântica, biológica, que é o que, no final das contas, até onde eu conheço, o mais adequado e o mais coerente também, né? E uma coisa interessante que você falou é aquele contexto de você se sentir naquele valor como adequado para você. Né? Porque às vezes a pessoa coloca um valor lá em cima e ela não se sente à altura daquele valor. Então aquilo não vai combinar na hora de eu vender o meu peixe, não vai combinar na hora de eu falar para o paciente, qual é o valor? R$ 400. Então às vezes tu não vai ter segurança na hora de você passar o valor que você está transmitindo. Então você tem que estar coerente realmente com o valor que você transmite ao paciente e do valor que você do valor que você cobra. Né? Eu acho que porque a decisão, no final das contas, Ivan, é assim: você quer entrar na briga do preço ou você quer entrar na briga pelo valor? Essa é a decisão que o terapeuta, quando está começando, ou mesmo quem não está começando, mas de tomar a decisão. Não, eu quero brigar pelo preço? Ok, não estou dizendo que isso é errado. Eu não estou dizendo que isso é errado. Só que entre as pessoas que me procuram muitas vezes mas aqui na região acho que nós temos, nem sei qual o número, mas são vários colegas que atendem nessa abordagem também. Mas tem muita gente que chega aqui e fala assim, mas você cobra 440, o fulano cobra 250. E aí a secretária já sabe, eu não dou desconto. Eu não sei você, Ivan, mas eu não dou desconto para ninguém. Mas vem a família, vem o pacote. Assim, o horário que eu vou disponibilizar é o mesmo, a minha energia vai ser a mesma. Então, aqui todo mundo já sabe que não existe essa história de desconto. Mas quando isso acontece, a minha secretária, a Fabiana, ela já está orientada, ela já sabe. E ela começa a gerar valor, porque, né, falar a respeito dos meus diferenciais, e a pessoa é que vai tomar a decisão se ela prefere ir atrás de quem está atendendo por preço ou se a pessoa vai entregar um valor, algum diferencial para ela. Sim, né? Até porque às vezes vem pessoas meio forçadas a vir, né? E aí não é essa a intenção da terapia em si, que é auxiliar aquela pessoa a que ela possa sair daquele processo, né? Sim. Se ela não está à vontade a isso, né? E normalmente, outra coisa, Ivan, normalmente aquele cara que pede desconto primeiro é aquele que mais tem condições e é aquele que é mais sarna. É aquele que mais te incomoda, é aquele que mais te cobra, que exige de você. Então, eu tive lá atrás algumas experiências, raras experiências, onde eu abria sessões não de preço, de horário de atendimento. Eu defini minha agenda e tinha prometido para mim mesmo que eu não atenderia no sábado de manhã. E aí teve isso, já tem uns 4 anos, acho que uns 3, 4 anos. Teve um paciente que me encheu o saco, daí veio, era uma paciente, veio ela e o esposo dela. E aí, abri uma exceção, eles me convenceram de que eles realmente não tinham condições de vir durante a semana, e eu falei, não, ok, vou atender aos sábados. Cheguei, fiz o atendimento, até fui além, porque como só tinha os dois, eu falei, não, vou entregar aqui, já tinha fechado a minha manhã para dar atenção a eles. Aí, no final das contas, na hora de pagar, pediu desconto e queria um cheque, pediu desconto e queria dar o cheque pré-datado ainda. Depois daquilo, eu falei, não, para, não preciso disso, né? Tô aqui me doando, tô aqui fazendo o meu melhor. Então, e tanto é que, diante daquela circunstância, aquele paciente não voltou mais. E eu não fiz mais questão, mas atende no sábado. Não tenho mais agenda aberta no sábado, quer vir, o horário é de tal a tal. E a gente precisa se colocar no nosso lugar, sabe, Ivan? Eu acho que olhar para dentro, reconhecer os nossos valores,
aumentar a nossa autoconfiança, entender essas percepções de valores em relação a se posicionar aos colegas, tanto da nossa abordagem, quanto aos profissionais da área da saúde mesmo, né? Para que a gente possa, dentro dessa... Não tem essa coisa de hierarquia hoje. Todo mundo é todo mundo. Os médicos estão né, na mão porque eles estão perdendo para nós e estão perdendo para o nutricionista muitas vezes. E uma coisa que a Vera Boing falou na quinta passada, que foi a palestra, foi a live com ela, é que o terapeuta ele não é o pai nem a mãe do paciente. Porque se o paciente vem querendo um pai e a mãe que vai me cuidar, que vai me proteger, que vai... não é aqui o lugar, né? Exatamente, no atendimento não é o lugar. Né? Não o terapeuta não é o lugar. Mas tem que se colocar no lugar, né? Isso. E aí cabe a nós, terapeutas ou, né, fisioterapeutas, mas não deixamos de ser terapeutas dentro de um contexto global, de nós sabermos o nosso valor, de nós nos posicionarmos da maneira mais adequada. E quando eu falo isso também, eu não estou dizendo que a gente tenha que saber tudo e não estou dizendo também que a gente tenha que ter respostas para tudo. É o também saber dizer, eu não sei. Cara, se tem uma coisa que me trouxe um poder muito grande, eu que sou, né, o que carregava, pelo menos, ainda tem algumas coisas de perfeccionismo aqui dentro, mas que eu vejo que estão cada vez mais equilibradas. Mas quando eu me permitia dizer para um paciente que eu não sabia aquilo, cara, foi libertador, foi incrível, foi como se eu tivesse tirado uma máscara e um peso, porque eu não sou obrigado a saber tudo. E quem tem nessa nossa abordagem aqui sabe que às vezes chegam casos raros. Meu, tem 3 no mundo, chegou um para você. E aí o paciente tem a expectativa que você saiba todo o contexto biopsicofisiológico por trás dos sintomas. Fala, cara, eu nem sabia o nome. Peraí, soletra aí o nome da síndrome para mim. Porque depois eu vou atrás para dar uma pesquisada. Né? E esse eu não sei, ele tem um poder tão grande, cara. E nem só eu não sei, mas eu posso me permitir indicar para outro profissional. E aí uma coisa que é muito interessante, porque se a gente não sabe, tudo bem não saber, mas às vezes pode direcionar. O que tu acha de fazer uma psicoterapia? O que tu acha de fazer uma constelação familiar, ou um reiki, sei lá, seja o que seja, né? Mas o que o terapeuta vê como interessante para aquele tipo de caso. E isso sim também é libertador e de uma forma que o paciente se sente acolhido, porque se você não sabe dar uma solução, pelo menos tu indica. Não é que nem... Eu ouço muito, às vezes, não, isso daí é psicológico, não é aqui. Mas daí, para onde eu vou? Não, isso daí não é comigo. Para onde eu vou? O paciente cada vez fica mais perdido, né? Porque ele não sabe que direção tomar. E até para reforçar ainda mais a confiança terapeuta-paciente, quando você abre o jogo para ele, quando você se coloca na posição da humildade, da compaixão, então você abre o jogo para ele, mas dá a direção mais adequada na tua percepção. Então, muitas vezes eu tenho aqui parcerias com nutricionista, com osteopata, com psicólogo. Então, que ele veio até mim e eu percebi que eu tenho algumas limitações ou que uma outra abordagem, uma outra terapia pode acelerar ainda mais o processo, ele vai lembrar de você. No primeiro momento, ele vai lembrar de você, porque eu fui lá no Ricardo e, o Ricardo que me direcionou para o meu caminho e por isso eu consegui as melhoras, mesmo que eu não tenha colocado a mão no paciente, mas eu é que dei a direção. E isso é algo lindo e que, infelizmente, a gente, em alguns casos, acaba não vendo, né? E lá atrás, eu via um pouco disso em mim e eu consegui virar essa chavinha, que era justamente essa coisa de querer buscar cada vez mais ferramentas para que eu, como terapeuta, conheça tudo e que eu possa ajudar em todos os níveis de cuidado, em todas as camadas, aquele paciente. E aí, no final das contas, você não faz nada direito. Então, até que se dedica ao que você se dispõe a fazer, e de repente, aos poucos, agora eu estou mais maduro, agora faz sentido eu trazer essa ferramenta. Agora eu acho que dentro da minha prática clínica, eu acho que cabe eu trazer mais isso aqui. Só que eu vejo hoje em dia muitos colegas que têm dezenas de ferramentas, acabam não fazendo nada direito, acabam confundindo até muitas vezes os pacientes. Eu sei que não é o caso aqui de falar da microfisioterapia, mas tem muita gente que fala que faz microfisioterapia, mas que só conversa com o paciente. Sabe, não dá, é inconcebível isso. E deixar claro para os pacientes qual é a tua abordagem, de onde vem essa linha de raciocínio, né? Então, só vou usar as leis biológicas como base, que já é uma ferramenta, uma baita de uma ferramenta que tem uma eficácia
assim, incrível, mesmo que você não tenha a microfisioterapia, uma outra técnica de liberação com o toque, mas que você explique para ele, né, o que você deixe claro para ele que o que você está fazendo tem essa vertente, que tem essa linha toda, né? Senão vai gerar uma confusão grande. E sem falar que o paciente confuso deixa de procurar o terapeuta. Então, quando eu não sei que abordagem tomar, eu tenho essa, aquela, e eu não sei na hora o que fazer, se o terapeuta está confuso, imagina o paciente na hora de buscar aquele terapeuta que nem ele não sabe o que ele faz direito. E isso faz com que eu pense também que um terapeuta confuso, indeciso ali com a direção, é um terapeuta que às vezes deixa de tomar as próprias decisões e rédeas da sua vida. É como você falou, eu tendo aqui, lá, mas e eu não consigo, eu tenho uma indecisão, se eu largo ou não largo, vou ou não vou. Eu atendia também em 2, 3 cidades antigamente, mas a hora que eu tomei a decisão, eu vou ir para aqui, vou morar aqui em Pato Branco, vou ficar, vou montar a residência aqui, e aqui é o meu lugar, a agenda explodiu, né? Bombou a agenda, porque a partir do momento que você se coloca dentro de você, que você tem essa decisão, você se afirma nessa decisão, e é isso que você quer, eu vou montar uma clínica, um pouco maior, porque eu acho que vai dar mais resultados, bum, explode a agenda de novo. Né? Então, em cada momento que eu tomei decisões e eu integrei isso para mim, que não, é isso que eu quero, como você fez também, né? Eu quero ir para Camboriú e é assim que eu vou fazer, e acaba sendo que aqueles pacientes que você não tem mais no atendimento, de repente está ali. Você cria abertura na tua agenda para que todos aqueles pacientes de Camboriú que não tinham a possibilidade agora te vejam. Exatamente. Porque tu focou mais ali, né? Tu focou na tua divulgação, tu focou no que você vai fazer. Isso, você cria raízes, né? Eu falo que na época, quando eu tomei também a decisão de vir para cá, eu tava atendendo em 10 cidades e eu me sentia assim, naquela situação de que, eu ao mesmo tempo que eu atendo em 10 cidades, parece que eu não sou de lugar nenhum. E aí, de repente, poderia aparecer alguém ou em Toledo, ou aqui em Balneário, ou em, sei lá, em qualquer outra cidade que eu atendesse e que fosse da cidade, que já tivesse raízes instaladas ali e que começaria a ter essa demanda. Quem atende em cidades pequenas sabe como funciona isso, essa questão de valorizar quem talvez já, de alguma forma, é conhecido. E eu já vim de uma cidade de 6 mil habitantes, já moro fora de casa desde do Terceirão, então já, né, Marechal Cândido Rondon, Toledo, depois de lá para cá, eu acabo não tendo raízes. A minha família não era de Toledo, a minha família não era de Marechal Rondon, a minha família não é de Balneário Camboriú. Então, tudo que eu construí hoje aqui foi porque eu tomei essas decisões e eu me coloquei à mostra. As redes sociais ajudam muito nisso também hoje em dia, né? Na época, eu estava até comentando hoje com um paciente no começo da minha profissão, porque eu acho que, não sei se no começo tinha já o Orkut, mas não tinham mídias sociais, né? Eu acho que tinha o Facebook, eu acho que eu fiz a minha conta de Facebook, eu já atendia com a microfisioterapia. Mas na época era matéria em jornal e de vez em quando uma entrevista ou outra em rádio e as recomendações de colegas também, né? E os pacientes que atendiam e as clínicas que a gente atendia. Mas fora disso, não tinha essa facilidade que hoje todo mundo tem para acesso à informação, para formações online, para divulgar o teu trabalho, né? Então, eu estava lembrando disso hoje, comentando com um paciente, o primeiro paciente, depois do primeiro para o segundo paciente, depois para o terceiro, e depois as coisas aumentando. Que demorava, digamos assim, alguns dias do primeiro para o segundo. Né? Então, alguns dias assim, né? E sem falar que naquela época, quando a gente precisava estudar alguma coisa sobre as informações das leis biológicas, digamos que não tinha muito site disponível. Hoje tem aquela facilidade, assim, Google Tradutor traduz todo o site em alemão, em inglês, e isso e aquilo, tá ali, né, com toda a informação. Então tem muito mais facilidade de você adquirir, sem falar das lives, sem falar dos sites com muito conteúdo, muita informação, né, que então aí a questão da raiz foi fundamental também para eu tomar essa decisão. Eu falei, não, se fosse para escolher um lugar dentro de todos esses que eu atendo hoje, o meu sonho sempre foi morar aqui em Balneário Camboriú. Então eu nunca tive dúvidas de que em algum momento da minha vida eu escolheria estar aqui. E nada mais propício do que naquele momento, chorando no carro e, né, dentro daquele contexto para tomar essa decisão. E cá estou eu há 8 anos morando em Balneário. Agora estamos em julho, então 8 anos, um pouco mais de 8 anos que eu estou morando por aqui. E aí depois dessa mudança foi que eu me reencontrei.
foi depois de tudo isso que eu comecei a entender, né, a estudar, a me permitir a olhar para o Ricardo, para as feridas do Ricardo, para os vazios do Ricardo, para, né, para restabelecer essa minha reconexão comigo, quem sou eu, né? Ainda mais longe de casa, naquele contexto todo, eu acabei olhando para tudo isso por necessidade também, não foi simplesmente por escolha. A vida foi me direcionando para que esse movimento acontecesse. E foi aí que eu percebi que eu deveria alimentar mais ainda esses padrões, para não ser aquele cara que fala, que conhece um monte de coisa, que sabe todas as teorias, que sabe todas as linhas de raciocínio biológico, mas que no final das contas tá vivendo uma vida de merda, tá doente, enfim, tá com uma vida completamente desorganizada. Né? Aquela história do casa de ferreiro espeta de pau, né? Então... É isso que uma vez eu ouvi uma live tua, acho, falando desse contexto. Tu vai num cardiologista obeso, tu vai no nutricionista obeso, né? Não faz sentido. O terapeuta tem que ser o espelho, né? O espelho do teu trabalho, né? O que você faz? Será que você mostra o teu equilíbrio? Será que você mostra? E ali naquele momento que tu fala de, eu tô viajando, tu não ia poder fazer academia no meio do ônibus, né? Não ia dar certo. Você não tem o equilíbrio com a tua saúde física, com a tua saúde mental, não tem equilíbrio com a família, porque daí tu tá estressado quando tu vai visitar a família, com a parceira de forma alguma, né? Então, quando nada, gastava mais dinheiro do que ganhava, tudo estava em desarmonia naquela fase da minha vida. E foi quando eu comecei a me resgatar, foi quando eu comecei a entender como funcionam esses padrões, como as leis biológicas acabam dando muitos sinais que na época eu não levava em consideração. Eu entendia muita coisa, mas porque é mais fácil, né? Quando eu olho no outro e ver os problemas dos outros e fazer as leituras dos outros e querer dar as dicas para os outros, é muito mais fácil do que você olhar para você e falar assim, não, mas será? Não, mas não faz tanto sentido. Mas nem deve ser tanto assim, né? E aí a gente começa a dar desculpas para nós mesmos, mas os recados às vezes estão tão óbvios dentro dos nossos sentimentos, do nosso físico, desse contexto, que hoje eu procuro não negligenciar esses recados. Sou um ser humano, entendo isso perfeitamente, não uso isso como desculpa também, mas eu me permito, até porque senão a gente fica doido também, né? Com a cobrança, com essa autocobrança, na verdade, né? Me permito a errar, me permito a algumas estripulias, mas procuro sempre manter o equilíbrio no final das contas. O 100% também ninguém merece, né? Vamos fazer os 90% desse equilíbrio, às vezes de algum dia ou outro, às vezes comer um pouco a mais, ou beber um vinhozinho, tem um processo, né? E é esse equilíbrio que eu ouvi uma vez de um coach, né? Que ele falava assim que a gente tá como se fosse numa corda bamba. Se a gente pende demais para um lado, a gente cai. Se eu pendo demais para o trabalho e deixo a casa e a família de lado, vai cair. E é uma coisa que eu aprendi e tento colocar em prática esse processo de estar sempre nesse equilíbrio de fatores, onde que eu percebo que alguma coisa em casa não está ficando bem. E como eu tenho filhas, é muito mais fácil de perceber que algo não está bem. Só olhar para elas. Começa ali a ficar mais irritadas, começa a ficar um pouco mais chorosas e tal. Alguma coisa não está bem aqui, então vamos voltar um pouquinho para equilibrar. Então, cada vez que a gente se joga demais para o trabalho, às vezes a gente deixa ou a nossa saúde de lado, ou às vezes deixa a saúde familiar do equilíbrio de lado, né? Então, às vezes a gente busca demais o financeiro em alguns momentos, porque às vezes acaba acreditando, porque meu pai, minha mãe falavam que eu tenho que ser o provedor, eu tenho que dar o suporte. Só que, será que elas estão precisando exatamente desse suporte financeiro? Ou se elas estão precisando de um equilíbrio? Quando a gente entende essas leis biológicas, né, a gente começa a perceber que tem algo a mais faltando. Qual é o equilíbrio que está faltando na nossa vida, que está demandando agora, nesse exato momento de tempo? Porque às vezes, eu posso me dedicar um pouco aqui às minhas filhas nesse momento, mas aí, começou a pender de novo. Eu tenho que lembrar que também eu tenho a profissão que eu preciso ganhar um dinheirinho ali para dar o sustento. Então vamos reequilibrar. Então esses avisos do dia a dia, né, que são importantes, como você falou, e eles vêm às vezes através de sintomas.
Sim. Sintomas às vezes, físicos ou sintomas emocionais, porque também gera uma tensão, uma preocupação, uma dor de cabeça, o Totalmente, intestino lá. totalmente. E aí é a humildade de você colocar o chapéu de aprendiz, né, Ivan, e falar assim, não, ok, eu tô aprendendo com isso, eu tô aprendendo com os meus erros, eu tô aprendendo com tudo isso que eu tô vivendo nesse momento, né, e não simplesmente achar que só porque você conhece tudo isso, você é o foda, você é o isso, é aquilo. Não, é colocar o chapéu de aprendiz, né, descer ao patamar de onde cabe a você, porque você não é Deus, né, não é assim que funciona, e conseguir levar as coisas um pouquinho mais nesse equilíbrio, como você mesmo colocou. Sempre que tiver toda compulsão, seja por trabalho, seja por comida, seja por qualquer tipo de vício, né, bebida, álcool, né, os adictos, enfim, sempre isso vai esconder algum vazio, sempre vai ter um contraponto que vai gerar um sofrimento. Uma das coisas que, se fosse para eu deixar uma dica para todo mundo aqui, né, do que fazer, e é isso que essa linha de raciocínio me ajuda muito hoje para eu conseguir resgatar e restabelecer o meu equilíbrio. Como humanos, nós temos uma tendência a entrar em sofrimento, aquilo que a gente falou antes. De vez em quando vem uma decepção, uma frustração. Enquanto a gente estiver vivo, é assim que acontece. Então, o sofrimento, em alguns momentos, ele vai aparecer. O segredo está em você perceber isso o quanto antes, então tomar consciência de tudo isso, e no momento que você toma consciência, você já sai ou se afasta desse padrão de sofrimento, e aí, tomando consciência, cabe a você buscar o caminho mais adequado para que aquilo se mantenha. Então, é uma atitude, é uma decisão, é uma aceitação, é um posicionamento diferente, eu não sei, mas a partir do momento que você toma consciência daquele sofrimento, da existência dele, você já sai dele e aí você se coloca como autorresponsável, né? Como responsável mesmo por se direcionar nesse padrão todo. Então, o segredo é entender que existe o sofrimento e existe a consciência. Existe até esse... Eu já levava a minha vida dessa forma, mas em 2017 eu fiz um curso, uma imersão com o pessoal da Índia, da ONO Academy, num treinamento vivencial. Então eles falavam muito de meditação, de toda essa parte mais espiritual. E esse é um conceito que eles trazem lá na Índia, desses dois estados emocionais de base, que é ou de sofrimento ou o que eles chamam de beautiful state, que é um estado maravilhoso, um estado de plenitude, ou estado de consciência que a gente possa estabelecer. E diante de um mesmo conflito, não tem como você estar nos dois ao mesmo tempo. Ou você está dentro de um, né? Ou você está dentro, ou você está fora. E aí, pegando até as leis biológicas, né? Diante de um mesmo conflito, não tem como você estar na fase ativa e na fase de reparação. Você pode ter dois conflitos paralelos e estar em fases diferentes, mas no mesmo conflito, você pode estar ou em uma fase ou em outra, ou em balanço, enfim, né? Mas é entender esse movimento para que, sempre que você se perceber no estado de sofrimento, que você consiga resgatar esse estado de consciência, de plenitude, o beautiful state, porque é aí, nesse estado, é isso que a gente precisa alimentar. É nesse estado que você vai tomar as suas melhores decisões, é nesse estado que você vai conseguir se reconectar, é nesse estado que você vai conseguir ser realizado profissionalmente, que você vai encontrar o teu relacionamento dos sonhos, que você vai se conectar ao dinheiro, à abundância, à prosperidade, ao bem-estar, a tudo, né? Perfeito, perfeito. E o pessoal, às vezes, não se permite olhar para si, né? Eu já tive esses processos antigamente. Já passei por alguns momentos que não era fácil olhar para dentro da gente mesmo. Sim. Né? E o terapeuta... Sim, o terapeuta... E é uma fase de aprendizado, né? Eu sei que você faz isso e eu faço isso de uma maneira tão leve e tão... Não vou dizer que é automática hoje, mas para mim é tão fácil assumir que hoje, em algumas situações, eu preciso de ajuda, e aí eu vou lá e ligo para o meu terapeuta, procuro fazer várias terapias, né? E conforme eu sinto necessidade, eu me coloco na posição de paciente, de recebedor, né? Para poder ser cuidado também. O terapeuta ele tem essa mania de não se permitir a ser cuidado. E aí vai boi com a corda em algum momento, né? Não, eu sou o super-homem, eu tenho que ser a Mulher Maravilha, eu tenho que ser forte, eu tenho que carregar tudo, eu tenho que dar conta do recado. E não, você é um ser humano, você tem as tuas qualidades, tem as tuas falhas também, e entender tudo isso para que você possa se fortalecer
E aí, o se colocar na posição de paciente em alguns momentos para poder crescer, evoluir, se sentir mais forte, é fundamental. É fundamental. E o crescimento interno, a gente precisa estar sempre evoluindo, porque a gente sempre tem alguma angústia escondida, um vazio interno, às vezes escondido, que está lá dentro. E às vezes está pronto para aparecer em algum momento. Então, se a gente não acolhe isso, não olha para isso e não vê de uma forma diferente, porque se a gente não está olhando de forma diferente, está sempre acontecendo do mesmo jeito. Né? Então, se a gente não começa a olhar de uma forma diferente para aquilo, não tem recursos extra para que a gente possa modificar. E algumas pessoas eu vejo bastante assim de terapeutas que querem, não, eu tô me tratando. Mas tratando eu a mim mesmo, às vezes a gente cega. A gente não consegue enxergar aquilo que está por dentro mesmo porque daquele processo. Porque a gente acaba se colocando no nosso próprio programa de sobrevivência, né? Não tem jeito. E a nossa mente começa a arrumar um monte de desculpas para sustentar que, não, mas é isso aqui mesmo, mas isso aqui mesmo. Quantas e quantas vezes eu, quando me coloquei em terapia, Ivan, e eu já sabia lá atrás, quando eu comecei a estudar tudo isso, que a minha relação com meu pai me trazia determinadas consequências. E era algo que eu precisava trabalhar. Então, eu trabalhava e trabalhava e trabalhava. Chegou um momento que eu falei assim, cara, acho que eu trabalhei tudo que estava relacionado ao meu pai. E aí a gente vai para um próximo treinamento, para uma outra terapia, e de repente você, quando vai falar, você percebe, claro, que está muito melhor essa relação. Mas de repente de repente uma hora vem de novo um pensamento, vem de novo uma... Opa, o que ainda precisa trabalhar esse negócio aqui? Entendi. Então vamos olhar para isso. Às vezes a gente acha que só porque olhou uma vez, aquilo já está completamente resolvido, né? E não é bem assim. Né? Não é... Pode falar, e depende a forma que eu olho para aquilo, né? Porque às vezes a forma que eu olho, tá, eu já entendi. É aquele, já entendi, mas não quero olhar para aquilo, né? Eu quero colocar debaixo do tapete. Eu costumo falar bastante a respeito de uma outra expressão que a gente usa com muita frequência e que acaba bloqueando a gente para um novo aprendizado, para nossa própria evolução, para que a gente, né, o chapéu do aprendiz mesmo, que é mas isso eu sei, isso eu já sei, isso eu já li. Cara, esse eu sei fode com tudo, porque toda vez que você coloca, isso eu sei, naturalmente você se fecha para aquele novo aprendizado, e talvez mesmo que você já conhecia aquela linha de raciocínio, um pouco daquele tema, talvez alguma nuance diferente, talvez uma ficha diferente que poderia cair, já não vai cair, porque a tua mente se fechou. O eu sei faz a tua mente se fechar completamente. Então é buscar deixar de lado, e todo curso que eu me procuro, que eu me proponho a entrar, por mais que sejam aspectos que eu já li, eu já estudei, eu procuro esvaziar o copo e falar, não, aqui é um novo Ricardo, quantas atualizações que eu já fiz, e às vezes até os outros vêm por saberem que a gente já trabalha há mais tempo, né? Eu falo, não, eu tô aqui como aprendiz. Eu tô aqui, eu quero ouvir tudo de novo. Não que eu não vá ajudar os outros, mas deixa eu aqui me colocar no papel de aprendiz. Se pegar as apostilas de leitura biológica lá atrás, quantas e quantas vezes que eu revisei aquilo, e que de repente você fala, caramba, como é que eu não entendi isso antes? Só que se eu me fechar para isso, eu não vou entender isso nunca. Né? Quantos e quantos treinamentos que eu já refiz e é um novo Ricardo que está tendo acesso àquela mesma informação, só que de uma forma diferente. E mesmo lives, né? Mesmo lives que você pode assistir, daí o mas também, né? Mas já bloqueia também, porque mas isso... então, realmente, mas isso eu não concordo. Mas isso aí não é... Mas isso aí me falaram que é tal coisa. Né? E aí vem a o trava julgamento já tá também, feita, né? Isso. Sim. Aí vem o julgamento. Que é uma... nós carregamos, isso também faz parte do ser humano, esse padrão de julgamento, né? Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque esse julgamento também bloqueia. O desdenhar do outro, desdenhar da capacidade do outro, do que o outro está falando. Isso também acaba bloqueando muito a nossa vida. Esse padrão de julgamento acaba jogando a nossa frequência lá para baixo. E aí, de novo, só escassez, só problema, é tudo isso que chega para você. Então, é todo um aspecto sistêmico e todo um padrão de sincronicidade que ele é complexo, mas ele me fascina muito, né? E quando a gente começa a entender como essas peças se encaixam, parece que tudo fica muito mais leve, e aí você sai da posição de controle para simplesmente
navegar, flutuar por tudo isso, sabendo, claro, que você é quem está no... Você sabe que você está no controle, mas você não impõe nada, você simplesmente sabe como as coisas vão andar dali para frente. E quando a gente deixa essa posição, o paciente também deixam de aparecer meio os pacientes do contra, né? Os pacientes confrontantes, ou o paciente se liberta a deixar fluir, né? Porque às vezes aquela posição de um terapeuta impositor, ou um terapeuta que sabe tudo, faz com que gere uma ameaça ao paciente também. Ele se sente muitas vezes travado em poder compartilhar, de poder relaxar, e é uma coisa que eu vejo bem interessante no sentido de sessões que às vezes podem, um sintoma que pode demorar 3 sessões ou sintomas que uma sessão pode dar resultado, que às vezes é o paciente simplesmente estar à vontade ali naquele momento de poder compartilhar, de poder estar à vontade desse rapport, né, de você sentir como terapeuta liberdade e dar liberdade do paciente falar. Essa semana mesmo eu tive uma paciente que falou assim: eu não ia falar, mas eu senti a vontade de falar que houve tal coisa, que eu traí meu esposo, que tem tanta coisa, né, que a gente ouve dentro do consultório, que quando o paciente enfim se sente à vontade, mesmo a gente usando máscara e não podendo dar risadinha, né, mas verdade, o paciente pode se perceber em você como realmente uma pessoa que você possa sentir à vontade em expressar, em dialogar, que por mais que passou por vários, até só da fisionomia, né, Ivan? Isso está muito ligado a esse campo energético propriamente dito, da empatia, de você sair do padrão de julgamento, de se colocar como um terapeuta, como um campo neutro ali diante daquela pessoa, né, que está ali pedindo ajuda, porque se ela está ali diante de você, de alguma forma ela está pedindo ajuda, alguns mais abertos do que outros, mas de alguma forma ela está ali aberta à ajuda. E quando você consegue... Cara, para mim eu falo que hoje é incrível, porque mesmo o Ricardo que tá... Você me conhece pessoalmente, né? Mas quem me conhece sabe que o Ricardo que está aqui com a Jo é o Ricardo que está com os amigos, é o Ricardo que está lá na clínica também, é o Ricardo que está dentro dos meus treinamentos online. Hoje eu não preciso mais usar máscaras, pelo menos não aquelas que me afastam da minha essência. Tem algumas que naturalmente a gente acaba colocando porque são necessárias dependendo do contexto. Mas ali você, como um terapeuta, diante daquela pessoa, quanto menos máscara você tiver, quanto mais você, né, tiver ali, quanto mais presença, quanto mais presente você tiver ali para aquele momento do paciente, maior a chance de ele te passar todas as informações e todos os sinais para que você faça a melhor leitura de tudo aquilo e usar também a sabedoria, sabe, Ivan, para falar aquilo que é necessário. Outra coisa importante que me veio agora, tem muita gente que começa a aprender tudo isso e acha que tem que virar o cara da leitura biológica, o cara que começa a apontar, isso aí é daquela coisa, isso aí, o encravado é por causa daquilo lá, ó, hemorroida não, mas ó, isso aí. E o cara começa a fazer a leitura de tudo achando que ele tem que passar isso, e a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque tem alguns programas, eu não sei se a galera que está acompanhando aqui já entende isso, mas tem muitas coisas que é melhor você nem tocar. Tem muita coisa. Então, o senso de responsabilidade, a partir do momento que você tem acesso a todas essas informações, aumenta muito, muito, muito. E aí você tem que ter um cuidado muito grande em relação ao que você vai falar. Então, medir as suas palavras, falar o que é necessário, para não ficar cuspindo, né, um monte de coisa. Tem paciente que chega lá, às vezes, no meu consultório e fala assim, cara, eu fui num outro terapeuta aqui e, meu Deus do céu, e eu falei, opa, calma, não tem... Vamos com calma, vamos começar de novo, vamos, né, a minha abordagem é assim, assada, e eu trago ele para mim, acabo né, conectando, e o tratamento é lindo. É lindo. Se você tem essa barreira com o teu paciente, os resultados vão ser com certeza afetados. Se você tira essa barreira, a conexão aumenta, os resultados aumentam. Mas aí vai partir de você, né, meu amigo? Vai partir sempre de você, terapeuta, estar bem, estar alinhado. É aquela história, não tem como eu vender, não é que eu não tenho, eu até consigo, mas eu tenho que me esforçar muito mais e tenho que aprender muito mais determinadas habilidades de venda para convencer que aquele meu produto é bom, mas se internamente você não compraria aquilo, cara, não tem como você vender isso, né? Aquela história que a gente falou da coerência. Quantos nutricionistas... Não é que o nutricionista ele não possa ser obeso. Pensando numa nutricionista que está lá
fazendo a merenda da escola, que é a cozinheira Tudo bem, mas quando eu vou buscar ajuda profissional pensando na minha saúde, eu parto do pressuposto que pelo menos algum nível de saúde aquele profissional tenha. Ah, eu vou para academia e quero ficar maromba, quero ficar fortão. Eu vou pegar um personal que é magrelo, que é o da corrida, eu vou pegar o personal que é bodybuilder, que já transformou o corpo dele, que entende quais os mecanismos fisiológicos estão ligados a tudo isso. Sabe, é essa percepção que a gente tem que ter. E a pessoa, além de ter essa percepção, ela sente isso tudo. E quando você está mais alinhado, quando você naturalmente sente que você está bem, primeiro, a tua agenda enche, fica muito mais fácil de você se conectar com o teu paciente, teus resultados aumentam, e, cara, isso é alegria, né? Sim. E uma coisa que eu ouvi esses últimos dias foi que, assim, para você fazer uma comida em casa, tu pode olhar lá na internet e tem a receita. Mas se você quer ser cozinheiro de um restaurante famoso e um restaurante que seja conceituado, você vai ter que fazer um grande curso. E você vai ter que praticar. Então, e muito. Ser terapeuta não é olhar em livro ou olhar em site dizendo que tal conflito é por causa disso. Você tem que saber o passo a passo, você tem que saber todo o entendimento do processo, você tem que compreender o que é uma fisiologia do corpo, o que aquele corpo responde, como ele responde a determinadas situações, qual é as fases do processo, todo esse conhecimento que é importante para que você possa transformar a vida do paciente. Não é lendo em receita de bolo que você vai trazer uma transformação. Sim, você tem que ter o conhecimento e esse relacionar, esse rapport com o paciente para você saber o que deve ou não, o momento certo ou não de falar aquilo, ou se deve falar ou não, ou, melhor ainda, você não deve falar, é o paciente que vai falar o que ele está vivendo. Né? Exatamente, perfeito. Isso é construído, né, Ivan? Isso é a palavra que isso é construído. Você se constrói e você naturalmente ajuda nessa construção do paciente, né? Mas é ele quem faz todo o processo. Você está ali só como um guia, só para ajustar, mas é ele quem faz todo o processo. Muito obrigado. Temos 10 segundos. Eu achei que tinha mais um minuto ainda pela frente, mas passou todo esse tempão. Obrigado de coração, meu amigo. Me acompanhe. Valeu. Me acompanhe.